Lucas 19, a partir do verso 1, é a história de Zaqueu. Não uma parábola, mas um fato. Narrado por Lucas, unicamente por Lucas. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Semana passada nós falamos de um outro tipo de proscrito ou banido, um cego de Jericó, da mesma cidade. Jericó era uma cidade belíssima naquela circunstância e também além de bela, visitada, um centro aí de aduaneira, de impostos, talvez um dos 3 centros de cobrança de impostos da Palestina. Ali tinha um cego que era um pária, né? Porque se era cego, era mendigo. Se era mendigo, na consciência deles, é porque era um pecador sob julgamento divino. E Jesus cura aquele cego, é o texto que antecede este texto, que está em Lucas 18. Mas aqui hoje nós temos alguém que, de certa forma, ou de todas as formas, nós podemos considerar abaixo dos mendigos. Do ponto de vista dos banidos, né? Abaixo dos cegos, um cobrador de impostos. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Certamente uma pessoa a quem muitos publicanos prestavam contas. Acima dos publicanos, um chefe de coletorias, de imposto de renda ou imposto de receita, a melhor palavra é essa. Eles eram considerados como traidores desprezíveis, que ajudavam Roma a extorquir Israel, cobrando altíssimas somas de dinheiro. Valores além do estipulado por Roma. Eles punham na cabeça, sim, valores, corrupção. A gente sabe como funciona a coisa do ponto de vista de quem quer fazer a coisa errada, quem quer fazer a coisa de maneira pior. E cobrando valores que eles mesmos estipulavam, que estavam acima das taxas que bancavam o caríssimo Império Romano, o exército. O exército é uma coisa muito cara. Pompa, império, política, o Senado. É muito caro isso. Mas os publicanos, que eram da própria terra, que eram judeus, eles eram meio que agregados ou tinham franquias de cobrança de impostos. E eles ficavam com um excedente acima dos impostos que já não eram baixos. Acontecia todo tipo de coisa
que fazia com que esse grupo, essa categoria de gente, esse tipo de funcionário, eles fossem os mais odiados de todos entre os seus patrícios, entre os seus irmãos, entre os judeus. Por exemplo, olha isso. Eles diminuíam a taxa dos ricos, compensando com a sobrecarga de impostos nos pobres. Isso era notório. O que massacrava o povo. E esse tipo de usurpação que os judeus odiavam destes que eram seus irmãos, entre aspas. É até bem mais do que a corrupção que a gente conhece no nosso país. É claro, a gente hoje pode contar com algumas instituições, né? Ministério Público, Polícia Federal, dentre outras, que de vez em quando elas operam com força, né? Às vezes até de vez em sempre, é que a coisa é grande, né? É muito. E aí as instituições não conseguem segurar a onda toda, né? O tempo todo. Assim, nós temos aqui o que representava o mais banido entre os judeus, um publicano. Um homem saudável, um homem bem relacionado, um homem sempre, sempre muito rico. Imagina uma franquia dessa? E aqui nós temos um homem, um publicano, um maioral dos publicanos, mais rico do que um publicano comum, que certamente não recebia valores do povo, mas daquelas outras franquias de publicanos que haviam espalhadas pela Palestina. E aí nós temos a primeira parte da história, que é contada da perspectiva de Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu significa limpo, olha isso, inocente, puro e justo. Isso é uma grande lição para nós. Acontece, né, de as coisas não saírem do jeito que os nossos pais pretendiam. Eles dão um nome para a gente, carregado de um significado bonito. E as coisas dão errado, porque Zaqueu era tão somente um impuro, um culpado, um injusto. Era tudo que ele era. A Bíblia diz aqui então, no versículo 3, que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Mas não é curioso a gente perceber que, na verdade, muito mais do que isso, Jesus queria ver Zaqueu? No versículo 5, ele diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse ele: Zaqueu, desce depressa. Ele chamou ele pelo nome, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ninguém cochichou o nome de Zaqueu no ouvido de Jesus. Eu vou à sua casa. Eu fico pensando como isso é específico, hein? E pessoal. Às vezes nós temos o conceito de que religião é uma coisa só geral, assim, Deus para todo mundo. Ter Deus é bom, que o povo, que a nação conheça Deus. E aqui nós estamos falando de algo profundamente específico. Ele, impedido de ver Jesus, ele sobe num tipo de árvore que certamente, pela aquela estação do ano, ela estava coberta de folhas. Tem como saber, a estação do ano aqui estava chegando em Jerusalém, há poucos dias que antecedia aqui a Páscoa.
Ele estava meio escondido no meio daquelas folhas. Não pega bem um homem que, por mais banido que fosse, nem ao templo tinha permissão para ir, mas, obviamente, ele não tinha também todo o interesse de fazer, de soar como ridículo naquela tentativa de ver Jesus a qualquer custo. Mas também nós temos aqui algo profundamente cativante, além de pessoal e específico. Jesus se oferece para ir à sua casa, e o texto é bem claro: ficar em tua casa, pousar em tua casa hoje. Hoje eu vou dormir lá, hoje, ou eu vou passar com você essa noite lá. Nenhum judeu iria àquela casa. Jamais. Eles considerariam que, indo àquela casa, eles estariam participando de uma ação maligna que ocorria ali, porque se tratava de um impuro, porque se tratava de um homem maligno. E ir lá era participar disso. Como aquela cultura é diferente daquilo que às vezes nós vivemos no dia a dia. Você vê em círculos como da nossa capital federal, infelizmente, às vezes tudo que gente que está gritando, horrorizada com a corrupção que corre ali, é porque eles estão de fora. E tem muito isso, a gente vê isso no jornal. Tem muita gente brigando contra a corrupção por recalque, por inveja. Mas isso não era a cultura daquele povo. Tudo isso estava misturado com uma malignidade, com um estado de podridão, de perdição, que se misturava. Mas Jesus vai. E vai em missão divina. No verso 6 diz que Zaqueu, é porque tem um outro Mateus que é cobrador de impostos também, outrora Levi. No verso 6 diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele recebeu com alegria. Certamente o seu coração estava num profundo estado de vazio, por todo esse desprezo de um lado. E por outro lado, quem se associava e ganhava a vida da parte dos romanos não tinha nenhuma relação com o romano, até porque, na perspectiva do romano, o judeu era uma figura inferior. Mesmo porque era uma colônia submissa, dominada. E os romanos sempre se acharam superiores mesmo. Certamente se tratava de uma figura vazia. A partir do verso 7, nós temos a história na casa de Zaqueu. Se no primeiro ponto nós temos a história que passa na rua, a gente começa depois a história contada da perspectiva de Jesus. A primeira parte da perspectiva de Zaqueu, agora da perspectiva de Jesus. Verso 7 diz que os judeus, a partir desse convite, desse encontro, desse abraço, dessa alegria expressada por Zaqueu, eles murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como assim? Jesus, que estava com uma multidão imensa, essa era a razão porque Zaqueu não podia vê-lo na rua normalmente, né, numa visão normal. As situações, os milagres, as ocorrências anteriores, como muito recente disso aqui, Jesus havia, numa cidade vizinha, próxima dali, Jesus havia ressuscitado Lázaro. E isso de maneira absolutamente pública. Ele tinha acabado de curar
Um cego. O que é narrado por um outro evangelho, 2 cegos. As multidões eram imensas. E Jesus, como ele para o cego, aquele para Zaqueu, e aqueles observadores religiosos, eles simplesmente estão murmurando, como assim? Mas isso não é o tipo de gente que se deva salvar, ou que se deva ir à sua casa, ou se ter algum tipo de relação. Não é a primeira vez que isso acontece. E no verso 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Diferente isso, né? Nós que passamos recentemente também por aquela questão do jovem rico, aquele que não tem nenhum interesse em se desfazer dos seus bens para seguir a Jesus. Aqui nós temos um rico corrupto que se torna, a partir de um encontro, um filântropo, um doador, uma pessoa disponível a dar, a entregar com a restituição, que inclusive consta na lei, uma restituição legal na lei mosaica, de que eu vou dar, eu vou entregar 4 vezes mais a quem eu causei algum tipo de dano. Os ricos jamais se separam das suas riquezas por conta própria, em hipótese alguma. E nós vimos isso muito recentemente. Então Jesus disse, no versículo 9, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a mais valiosa e gloriosa verdade já revelada nas Escrituras. Deus busca e salva aqueles que estão perdidos. E sabe por quê? Nós podemos colocar isso como a mais gloriosa e valiosa verdade já revelada nas Escrituras, porque é por isso que nós somos salvos, eu e você. É porque Deus busca e salva os perdidos. Isso que começa lá no Éden, né? No Gênesis 3. Quando Adão peca, e Deus que constantemente vinha ao jardim, e após o pecado de Eva, o pecado de Adão, o que Deus diz quando ele chega no jardim? Alguém se lembra? Onde você está, Adão? A partir dali, de onde você está, Adão? Deus continua em busca de pecadores perdidos e escondidos. Aliás, também passamos recentemente, está vendo que está tudo amarrado, está tudo estruturado. Em Lucas 15, nós temos o capítulo que revela Deus como um buscador de perdidos. É um pastor procurando uma ovelha perdida, é uma mulher procurando uma moeda perdida, é um pai procurando um filho perdido, ou 2. Jesus é Deus buscando perdidos, párias, humildes, sobrecarregados pela culpa. Jesus é Deus buscando aqueles que todos querem se afastar. Isso é o Evangelho. Se Jesus Cristo foi à casa de Mateus, de Zaqueu, em missão divina, qual é a missão? É buscar e salvar. Interessante. Salvar aqueles que estão a caminho da sua própria ira. Olha isso. Deus nos salva dele mesmo.
Deus nos salva do seu próprio julgamento santo. Zaqueu está no caminho da ira de Deus, e todos nós, sem Deus, sem Cristo. E Deus providencia a salvação para aqueles que estão no caminho da sua própria ira. Portanto, Deus nos salva dele mesmo. Isso é maravilhoso. As pessoas que pensam que de repente Deus tenha um prazer em destruir as pessoas, em queimar as pessoas. Não. Deus é um buscador de pecadores. E aqui nós temos algo a partir dessa declaração final, de que ele veio buscar e salvar o perdido, e o perdido é um rico, e aí eu fico pensando, os ricos dificilmente não herdarão o reino de Deus? Sim, é exatamente o que diz Lucas, no capítulo 18. Mas aqui nós temos um rico com riquezas questionáveis, que Jesus se convida para ir à sua casa e ali o salva. Lucas retratou até aqui Jesus como amigo dos publicanos e pecadores, dos pobres e oprimidos. Mas a história de Zaqueu testifica que Jesus também é amigo dos ricos. Parece uma contradição? Não, nós estamos falando dos ricos que admitem a sua pobreza. Isto é, a impossibilidade de se chegarem a Deus por eles mesmos. Essa é a questão do texto, é a grande lição. É aquele que se admite, não importa o quanto tenho, mas eu sou pobre de Deus. Eu sou alienado da vida de Deus. E não importa o que o indivíduo tenha ou o que lhe falte, sem Deus, ele não tem nada que realmente importa para o seu propósito de existência e para a eternidade. É isso que nós devemos aprender aqui. A nossa riqueza não muda a nossa condição de pobreza diante de Deus. Pobre ou ricos, sem Jesus, estamos isolados de Deus. Somos cegos, somos mendigos, somos publicanos que devem ser evitados, desprezados e rejeitados pelo Deus infinitamente puro e santo. Todavia, a realidade é que esse Deus é, por natureza, um buscador e salvador de pecadores. Nós. Quem ele deveria rejeitar, banir, aqueles que estão no caminho da sua própria ira. Mas o que nós percebemos aqui, pelo Evangelho de Lucas, é que ele é um buscador desse tipo de gente também. E o que Lucas está advertindo no capítulo anterior sobre os ricos é que essa é a melhor condição para se afastar de Deus. Cuidado. Se tem uma coisa, nós somos facilmente distraídos, né? E distraíveis. Facilmente. Pobre também, não é só rico não. Mas as riquezas nos distraem muito mais, inclusive a nossa condição de gente que não serve absolutamente para nada diante de Deus, não importa que tipo de roupa que veste, que tipo de conforto que tem, que tipo de lugar que frequenta, isso não importa. Quem tem mais e não tem Deus,
não tem nada. Jesus é amigo dos ricos, mas dos ricos que percebem que Deus não está ao seu alcance. E Deus não está ao alcance das nossas mãos, dos nossos atos humanos, do nosso cheiro bom, das nossas belas vestes, do nosso bom português, da nossa boa capacidade de articulação, de conhecer gente, da nossa boa saúde. Não, nada disso tem a ver com Deus. Isso tem a ver conosco aqui, agora. Podemos ser até melhores, classificados, mas sempre, sempre numa linha horizontal. Imagina isso. Alguém menor aqui, a linha sempre vai ser horizontal. Olha, este é muito maior. Mas jamais esse tamanho aqui, ele será apropriado, ele atingirá, ele alcançará os céus. Portanto, a gente fica se comparando. Às vezes até como se fôssemos animais, né? Um boizinho, um porquinho, um cachorrinho, que tem uns mais bonitinhos, porque estão mais limpinhos do que os outros. Mas tudo é cachorro, e porco, e boi. Jesus é amigo de todos os que desistem de si como um meio para a própria salvação. É exatamente isso que Zaqueu nos ensina. Não, eu desisto de mim. É possível que existam alguns Zaqueus sentados nas árvores aqui, agora. Atrás das folhas, olhando curiosos. Enquanto se canta, enquanto se fala de Jesus, enquanto Jesus passa. Pois que todos os Zaqueus da terra saibam, como este soube, a salvação só acontece para os que forem possuídos da certeza de que ninguém se salva. Nem pobre, nem rico. Ninguém se salva. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus bendito, aqui estamos humildes na Tua presença, diante do Senhor, para dizer, nós sabemos que o Senhor nos salva por graça, por favor divino. Nada mais, não temos absolutamente nada que seja compatível, Senhor Deus, com a Tua bondade, com a Tua santidade e perfeição. Que esta mensagem seja para todos nós aqui, para todos os outros que quiserem e puderem ouvir, e que saibam a partir de então, ninguém se salva. A salvação vem do Senhor, o buscador de perdidos e pecadores. Te louvamos porque nos achastes, em seus braços de amor nos recebestes. Nós te louvamos, bendito seja o teu nome. Amém, Senhor.